Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Marcelo sentou-se a jantar com jornalistas estrangeiros acreditados em Lisboa e explicou várias coisas, disse várias coisas. Costa é lento porque é oriental e fez questão de explicar. Montenegro tem comportamentos rurais, só lhe faltou dizer que era rural como o outro. O filho disse que cortou relações com ele. O neto, sim, é o seu neto preferido. E Portugal deve pagar os custos, estou a citar, pagar os custos dos crimes da era colonial, incluindo os massacres. O que é que se passa com Marcelo Rebelo de Sousa? Irrompeu, finalmente, no presidente o Marcelo que há dentro dele? Quem é que fala? Fala tu. Quem quer começar? Falo eu? Eduardo Oliveira e Silva. Então pronto, Eduardo, vai lá. muito obrigado pela atenção. Bom, não, eu reconheço que o Presidente se excedeu num determinado diálogo, na informalidade que ele teve relativamente à qualificação, por exemplo, do atual Primeiro-Ministro e do anterior. Reconheço que trazer para a mesa questões de natureza familiar e com aquela sensibilidade que é o caso das gêmeas, também não foi de uma grande felicidade. Mas há aí um ponto em que eu posso admitir que ele esteja a partilhar uma teoria com a qual eu não concordo, mas que é uma teoria que está em voga, que são as questões do peso e da responsabilidade colonial por aquilo que aconteceu no tempo colonial e por aquilo que foi o período da escravatura. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o Presidente, a meu ver, não tem razão, mas o tema é bem suscitado porque ele está aí no mundo todo, está em todo o lado, está nos Estados Unidos, está em Inglaterra, é discutido, bem ou mal, a meu ver, mal nos termos em que ele é colocado, mas ele está aí. E isso não dá a legitimidade às pessoas para acharem que o Presidente não está bom da cabeça, porque é isso que tem vindo a ser colocado. Eu penso que expressões como está sem filtro, não está bom, eu acho que são também exageros na interpretação José daquilo Miguel Júdice foi mais longe do que isso, não é? Mas eu penso que o José Miguel Júdice tem uma coisa que é uma espécie de dor de cotovelo no referente ao Presidente que é recorrente. Volta e meia elogia e depois dá-lhe umas grandes cacetadas. Aliás, tem o mesmo tipo de frustração relativamente ao Marcos Mendes por causa dos comentários. Diz sempre que eu não bebo do fino, até que dá notícias e tal. Enfim, há aquelas coisas, são coisas do passado, não é? Luís Marques. Bom, não sei se são coisas do passado ou não, isso não sei, são problemas deles. Agora, o que eu sei é o seguinte, e eu gostava de colocar aqui a discussão num plano mais institucional, quer dizer, analisar a Presidência da República enquanto tal e não o Presidente da República, porque certo. Isso é a espuma dos dias. E o que nós temos que interrogar é, a 1 ano e meio do final do mandato, que legado é que fica do Presidente da República? E de que forma é que estas polémicas vão ou não marcar, tanto a balanço que se pode fazer para o futuro do Presidente da República. O José Miguel Júdice, portanto, que foi agora aqui referido, disse, exatamente nesta terça-feira, e avaliando negativamente o estado do Presidente, o estado mental, para ser mais claro, é duro dizer, mas é isso que foi mais ou menos que foi dito. Ele disse que o Marcelo se arrisca a ficar para a história como um dos piores presidentes da República dentro do país. Presume-se que não desde a República, mas da democracia. Da Terceira República. Da Terceira República. Para ser mais rigoroso, dizes bem. Bom, eu não tenho, enfim, não partilho também, portanto, desta posição, mas é tempo também de nos passarmos a interrogar se os comportamentos do Presidente da República não podem efetivamente afetar o seu legado para o futuro e, enfim, tendo em conta que ainda falta, por exemplo, mais 1 ano e meio, portanto, e por este andar, portanto, as coisas podem vir a piorar. A verdade é que só nos últimos dias, para além do José Miguel Júdice, que já foi referido, por exemplo, portanto, uma colunista do Expresso, do Público, aliás, a Maria João Marques, também referiu, portanto, numa crónica de anteontem, que alguns dos comportamentos do Presidente podem, portanto, configurar uma insanidade temporária. Portanto,
A expressão dela é esta. O tal e qual vem mais uma vez referir-se, portanto, a uma suposta situação em que o Presidente se não estará bom da cabeça. Tanto foi, aliás, uma manchete que eles publicaram há uns tempos atrás, a que o próprio Marcelo disse um dia, portanto, se um dia estiver chalupa, eu aviso, portanto, que estou chalupa. Quer dizer, quando colocamos a discussão nestes termos, temos que nos interrogar se é este o comportamento que o Presidente deve ter, sobretudo numa altura em que o país precisa de uma instituição, Presidência da República. Eu coloco isto neste plano, não do professor Marcelo, que já toda a gente sabe, as características dele, o tipo de idiosincrasias que ele tem, mas se é este tipo de comportamento que a Presidência da República deve ter numa altura tão frágil da democracia portuguesa. E eu acho que não, e o Presidente da República devia refletir sobre isso. Eu vou Eduardo, pegar aqui, não, é porque o que o Zé Miguel Júdice colocou a própria jornalista Clara de Sousa numa situação em que ela chegou a colocar: será que o Presidente está bem? Será que há algum problema? Tem falta de noção? Está sem filtro? Poderemos estar perante uma situação de incapacidade cognitiva? Quer dizer, eu penso que... Mas isso foi a jornalista que perguntou. Foi bem, disse, não, foi bem. O que ele disse é o seguinte: ele quis criar um facto político. A segunda hipótese está a entrar numa fase nihilista e destrutiva e quer levar outras consigo até a achincalhá-los. Não acompanha. Outra seria uma infantilidade velha, outra hipótese, e conclui citando que outros amigos do Zé Miguel Júdice dizem que ele está muito isolado e doente e infeliz, sem filtros que resultam da nossa saúde mental. Isto foi dito pelo Zé Miguel Júdice. Eu acho que quando chega a esse ponto, qualquer coisa tem que acontecer para um lado ou para o outro. Quer dizer, acho isto... Então, Luís Marinho. se o homem não está bom da cabeça... Pois, eu acompanho mais aqui a perspectiva do Luís Marques, portanto, que é importante, de facto, colocar isto do ponto de vista institucional, sabendo e reconhecendo, de facto, que as últimas declarações, as últimas atitudes do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não são, enfim, nem sei bem são o que é. Pouco ortodoxas, pelo menos, não é? Pelo menos, sim, pelo menos isso. Agora, o que é que... é evidente que é legítimo que as pessoas se questionem em relação a essa... até por uma questão de doença que pode acontecer a qualquer um de nós. Portanto, também isso pode ser posto... Agora, é verdade que o Presidente da República, que eu acho que fez um bom primeiro mandato, ele desbloqueou muito, se bem se lembram, quando Marcelo foi eleito, vivia-se uma crispação muito grande na política portuguesa, e ele desbloqueou muito esse tipo de crispação com a sua proximidade às pessoas, portanto, a velha história das selfies, etc, se bem que podemos considerar que houve até, eventualmente, algum exagero, mas é verdade que nós temos que lhe dar esse crédito e eu penso que isso foi uma boa atitude que ele tomou, portanto, ser um presidente próximo das pessoas, um presidente que falava com toda a gente, etc. E que está muito no espírito dele pessoal, do espírito de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele sempre foi assim. Esta última fase destas últimas declarações, a reunião com os... que, enfim, foi agora explotada pela reunião com os jornalistas brasileiros, leva-nos, de facto, a questionar alguma coisa, isto é, fazer uma reunião com jornalistas, sabendo nós, por exemplo, mesmo reuniões que ele fez... Jornalistas estrangeiros, ainda por estrangeiros. Sim. Mas reuniões que ele fez, sem ser com jornalistas, por exemplo, a reunião que fez com o PS, antes da nomeação do governo, também veio tudo cá para fora. Não é? Mas aí, pronto, havia talvez uma vingançazinha. Agora, estando a falar com jornalistas, não estaria certamente à espera que tudo aquilo que ele dissesse podia ser divulgado. Acho que houve ali Mas deixou gravar, não é? Deixou gravar, portanto, estava tudo gravado. E há ali uma situação em que acho que ele, numa altura, pediu-se que aquilo fosse off-record, mas não sei o quê. Agora, a verdade é que está tudo gravado. A mim o que me fez mais impressão, para além, obviamente, daquilo que ele disse, por exemplo, sobre a Procuradora-Geral da República, foi desmentir o que tinha sido dito,
ou pronto, o que tinha sido noticiado, depois vai-se ouvir a gravação e é exatamente aquilo que foi noticiado, e o Presidente vir outra vez tentar desmentir o desmentido, assim uma coisa muito, muito pouco Sim, tentar explicar normal. o inexplicável, não é? No fundo. E, de facto, nós temos que aceitar que as pessoas ponham um bocadinho em causa se está tudo bem com o Presidente ou se alguma coisa se passa, porque é evidente que pode acontecer alguma coisa. Finalmente, as considerações de José Miguel Júdice valem o que valem, ele é um comentador igual aos outros, pode dizer o que lhe apetecer. Há uma ligação, as pessoas, nós todos nos lembramos, e isto é interessante, tive agora... Lembram-se todos daquele grupo do PSD que era a Nova Esperança. Nova Esperança, exatamente. Um grupo que nasceu no tempo de Mota Pinto. Quem eram os líderes da Nova Esperança? Marcelo Rebelo de Sousa, José Miguel Júdice, Pedro Santana Lopes e Durão Barroso. Destes 4, 3 foram primeiros-ministros, que é uma coisa muito interessante, para além de Durão Barroso ter sido presidente da Comissão Europeia. O único, de facto, que ficou mais... Atenção, não tem nada contra, tem uma carreira notável como jurista e como advogado, não é? E naturalmente por vontade própria, mas o único que não acompanhou, digamos, em termos de serviço público foi José Miguel Júdice. Não estou a dizer que ele tem inveja disso, às tantas não tem inveja nenhuma, e eu até o compreendo que ele não tem inveja nenhuma. Mas é engraçado perceber um bocadinho que as pessoas se lembrem desta ligação fortíssima que estes 4 tiveram e depois o percurso que cada um conseguiu. Pronto, para já. Vejamos. Tudo isso pode ser, é verdade, é claro que há sempre aqui ajustes de contas entre os políticos, isso é o mais usual. Mas a desculpa de que temos que desculpar o Marcelo, porque o Marcelo sempre foi assim, é assim, eu não sou muito levado a aceitar isso, não é? Eu conheço o Marcelo, não conheço bem o Marcelo, já conheci, portanto, e toda a gente sabe, os jornalistas em particular sabem quais são as características dele. Mas ele é Presidente da República, ele tem que ser analisado como Presidente da República. Não vale a pena estarmos a dizer que o Marcelo é isto ou o Marcelo é aquilo. Não, ele é o Presidente da República. E um Presidente da República não pode estar 4 horas a falar a jornalistas estrangeiros a dizer o que ele disse. Ponto final. Quer dizer, nem aqui, claro, nem em qualquer parte do mundo, não é? Sendo que ele diz coisas que não pode dizer. Além de podia ter feito outras considerações sobre o tempo, sobre isto, sobre aquilo e tal. Podia já ser um bocado exótico, não é? Mas não, ele disse coisas graves. Disse coisas graves sobre o antigo primeiro-ministro, disse coisas graves sobre o atual primeiro-ministro, disse coisas graves sobre a Procuradora-Geral da República, disse coisas graves sobre a questão da herança colonial, disse coisas chatas e graves do ponto de vista pessoal do próprio filho e do neto, enfim, toda aquela envolvência. Isto dá uma imagem de fragilidade para a Presidência da República, como volto a repetir, é grave nas circunstâncias em que estamos, porque vamos estar a viver aqui 1 ano e meio em que a política vai estar numa enorme instabilidade. E o Presidente da República acrescentar instabilidade à instabilidade que já existe não é aceitável. Se isto decorre de algum tipo de, portanto, perturbação temporária do Presidente ou não, não sei, tanto não sou médico, um amigo meu que é neurologista e muito conhecido, aliás, e um grande neurologista, acha que ele pode também ter tido aqui algum tipo de, portanto, insanidade temporária, para usar a expressão da Maria João Marques. Isso não sei, não sou médico, não sei. Agora, que isto é muito preocupante se mantiver, até porque já depois disto ele envolveu-se numa pequena polémica com o Sebastião Bugalho, que não foi completamente a despropósito, portanto não fazia sentido nenhum envolver-se afirmando que o Bugalho é uma candidatura improvisada. Sim. Mas o Presidente tem que se meter na escolha do candidato da AD, chama-lhe improvisado, o que motivou que depois o próprio Bugalho tenha criticado tanto o Presidente. Não fica bem ao Presidente da República. Seja isso ou seja outra qualquer. O problema é que, colocada a questão nos termos em que está, alguém vai fazer alguma coisa? Mas o que é que tu queres dizer com alguém vai fazer alguma coisa? Então, se toda a gente está a colocar o problema da sanidade do Presidente, se ele está insano, ele falas não do se impeachment? Não sei, ainda ontem o advogado, que foi bastonário, que teve na CNN, ou anteontem,
a falar dos impedimentos que há e o que é que pode acontecer a um Presidente da República. Nós não podemos andar na praça pública todos a discutir a sanidade do Presidente da República e depois ninguém tomar a iniciativa de averiguar qualquer coisa. Mas Eduardo, isso não quer dizer que não se fala. Agora, o facto de não se poder fazer nada não quer dizer que o assunto não seja falado, até como forma pedagógica para que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, reflita sobre isto. Pelo menos isso, se tiverem esse efeito, já é bem bom. Há uma coisa que a sociedade vai refletir, que é este início de jogada relativa às reparações históricas, não é? Porque António Barreto, Vitalino Canas, Miguel Valde Almeida e muitos outros vieram já a público defender as suas posições e, sobretudo, inquirir, perguntar. Por exemplo, Vitalino Canas faz para aí algumas 10 ou 12 perguntas ou 15 perguntas, porque o tema é complexo. E, portanto, não pode ser, provavelmente, digo eu, lançado assim para a discussão como o fez Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Para mim não pode. Não pode. Além de que, a questão também é esta. Este é o tempo para uma discussão desta natureza, com a instabilidade política que há no país? Não, eu acho que vamos admitir que isto é uma coisa para levar a sério. A iniciativa, portanto, é do Presidente da República e o Governo teria que acompanhar ou não, e o Governo já disse que não acompanhava, não é? Aliás, há logo um comunicado a seguir. Aliás, também nem se percebe bem como é que o Presidente depois vem dizer que está completamente alinhado com o Governo. Não está nada. O Governo disse logo que não temos nada a ver com isso. Não, exatamente. Não, o Governo já disse que não está alinhado com o Presidente. Mas o Presidente está alinhado com o Governo. O Presidente acha que está alinhado com o Governo. Tudo bem. E depois, é assim, há aqui alguma polémica, há aqui algum pedido de alguma ex-colónia portuguesa para haver algum tipo de reparação que eu conheça, não. Mas ao Brasil, há sempre o Brasil. A questão é sempre o Brasil. Aliás, nós andamos aqui com toda a gente percebe que são os brasileiros que têm sempre aquele problema. Ainda por cima. Não, mas isso, os PALOP é uma coisa. O Brasil é outra, porque o Brasil são eles próprios que geraram tráfico humano, todo tipo de escravidão, e depois são sempre aqueles que se queixam mais. Logo, o Brasil é extraordinário. Mas isto não estava nem sequer na agenda da Aliás, não foram os correspondentes estrangeiros que meteram as coisas, não foram de certeza os de Angola, nem os outros, foram os do Brasil. Mas o Brasil, enquanto país e enquanto entidade, veio agora a correr. Mas depois do Presidente falar. Mas o Brasil já depois antes do Presidente falar. O Brasil sempre foi assim, sempre teve uma atitude agressiva para com Portugal. Aliás, basta lembrar a última a Presidente que houve antes da Dilma Rousseff, que veio a Portugal numa altura em que nós estávamos completamente de rastros e que disse: emprestar dinheiro não é possível, que só emprestamos a AAA, a países AAA. Portanto, há ali um ódio aos portugueses que não passa. Mais uma razão para o Presidente não falar nisto. Não, ok, mas o que eu digo é... Estás a dar razão para ele não falar, não é para ele falar. Eu estou a falar agora é deste... Eu estou a passar para o tema da cultura woke, se quiserem, que é muito mais lato. O Marcelo entrou nisso, fez mal, eu disse-o logo no princípio, mas eu não confundo a atitude dos outros países com a do Brasil. A do Brasil, pura e simplesmente, eu lamento imenso, mas dá-me ideia que eles não o Marcelo disse. Não, isso então não foi. É muito mais fundo neles. Está bem, mas foi uma reação àquilo que o Marcelo disse. Neste caso concreto. Politicamente foi uma reação àquilo que o Marcelo disse. Mas foi isso, Eduardo, não é? Acho que... Eduardo, não foi. Não foi isso? Não acho que qualquer pretexto com o Brasil para dizer mal de Portugal neste caso concreto foi uma reação a uma coisa que o Marcelo disse. Podia não ser, mas foi. É verdade que nas Nações Unidas o Brasil tem sempre tomado posições muito Estamos a falar deste caso concreto. Estamos a falar isto no contexto do Presidente ter levantado uma temática que não estava na agenda. Ponto final. Isso é que é uma verdade. É um facto. E foi, portanto, nesse sentido, é uma iniciativa infeliz. Bom. E já agora, gostaria de deixar aqui agora a minha posição sobre isto. Eu revejo-me completamente na posição de António Barreto,
escrita no Público, na Crónica do Público da semana passada. Não se pode olhar e avaliar o passado com os olhares do presente. Claro. Isso para mim é Mas claro. isso eu Pronto, também não. escrevi. Não. Mas isso, pois, exato. Mas, Também posso citar. É preciso deixar mas claro, isso dava aqui uma discussão. Podemos fazer um programa só sobre a reparação histórica. Dava aqui um Eu proponho um debate programa só agora, sobre as certo? reparações históricas que Portugal tem que fazer. E qual era o contencioso que se fazia, não é? Digamos o que era o deve e o haver. Por um lado, nós temos a questão da escravatura, ok, como é que isso se compensa? Quem é que se compensa por isso? Há bocado o Luís falava aí bem que quando no surto esclavagista ainda não existiam uma boa parte daqueles países, portanto, digamos que alguns se situavam onde hoje é Angola e Moçambique, mas sobretudo Angola, mas uma parte não tinha nada a ver com Angola, nós andámos pelos Benins da vida, etc, etc. Portanto, tudo isso tinha que ser quase, enfim, feito a regra e esquadro. E depois é um bocado isso, é evidente, toda a gente lamenta e toda a gente condena a escravatura, com certeza, acho que não há ninguém, enfim, é que é capaz de haver alguém. Mas, esta quinta-feira o público faz manchete com 99,9% das pessoas, obviamente, têm que ser contra, que é uma coisa absolutamente abjeta. Mas, daí, agora, de um aspecto prático, fazer-se a compensação disso, a compensação tem que ser feita ao longo dos anos com uma cooperação como deve ser, com uma ligação forte aos territórios que já foram colónias e províncias ultramarinas e o tratamento igual. Portanto, tratamento igual com igual, que o Presidente que é aquilo que temos que fazer. Aliás. É o que temos que fazer. Muito bem. Faz hoje um mês que o Governo entrou em funções e temos vários casos já uns atrás dos outros. Primeiro a demissão do diretor do Serviço Nacional, do Executivo do Serviço Nacional de Saúde, depois a exoneração de uma forma rude, para usar a expressão de Ana Jorge, da Santa Casa da Misericórdia, e prepara-se, diz toda a gente, prepara-se a exoneração também da diretora da Segurança Social, por causa daquele embrulho das reformas, não é? O que é que podemos esperar, e sobretudo esta questão da Ana Jorge tem sido muito falada, se foi um saneamento político ou se trata apenas da vergonhosa rotação do tacho, não é? Quem quer começar? Eu dá-me a ideia que há aqui uma dupla situação. Por um lado, há uma pressão do governo que entrou. Para além de. Havia outros casos para falar em 30 dias: o logótipo, o caso dos 1.500 milhões do IRS, o caso da Secretária de Estado que recebeu uma indenização para depois transitar para um regulador, o caso Tutti Frutti, elegeram deputados 2 dias depois, lá estava o Ministério Público a entrar pelo Parlamento adentro, enfim, haveria algumas coisas, mas situando 2 casos que são aqueles que estão mais em foco, que é o caso da Santa Casa. Eu penso que o caso da Santa Casa é um caso que vem enviesado do anterior. Não me parece que seja objetivamente um caso de perseguição política, no sentido em que entendo que o tempo, apesar de 1 ano, a provedora não terá sido suficientemente diligente no sentido de apurar aquilo que se passou com a questão da internacionalização do jogo, mas há um caso que para mim é indiscutível, é que a Santa Casa tem 500 anos e nos últimos 10 aquilo praticamente foi abaixo. Tem 500 anos e 500 chefes. Exatamente, tem 500 anos, 500 chefes e nunca tinha ido abaixo. E agora foi, portanto, qualquer coisa se passou e que não é saudável. Relativamente, portanto, eu não acho que seja ali uma guerra partidária, objetivamente. No caso do Fernando Araújo, por acaso, eu penso que senti mais pressão e mais vontade de correr com ele, digamos. Sentiu-se isso de uma forma diferente, eu pelo menos, e sobretudo também porque foi o governo escolheu uma secretária de Estado que, no fundo, que é uma pessoa que passou pela RTP, pela empresa, não se lhe conhece grande habilidade para a saúde, que eu saiba, mas as funções dela são muito explicitamente por cima do diretor-geral do SNS. Enfim, esperemos que eu me engane e que seja realmente apenas uma questão técnica.
Bom, Luís Marques. sobre o balanço dos 100 dias, ainda é cedo um bocadinho para fazer Não, são 30. São 30. 30, 130. Mas já são é um 30. bocadinho, é um bocadinho cedo ainda para fazer um ver balanço se chega aos do governo, mas sobre estes dois casos, por causa, tenho uma visão totalmente oposta do Edi, do Eduardo. O que eu acho sobre a admissão do Fernando Araújo, do CEO do Serviço, da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, é que era inevitável. Inevitável por uma razão muito simples. Portanto, a Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde foi criada à pressa para resolver um problema mediático, para tentar encontrar a ideia, ou tentar passar para a comunicação social e para o público em geral, que o governo tinha uma ideia para o SNS, numa altura em que o SNS estava sob forte pressão. Não sei se lembram na altura. Certamente. Então inventaram a Comissão Executiva, uma coisa à inglesa. Foi tudo mal preparado, mal organizado. Os estatutos da Comissão Executiva tiveram meses e meses à espera. O Fernando Araújo esteve meses e meses sem poder fazer nada. Já depois da extinção das direções distritais de saúde, as competências das direções gerais de saúde, ninguém sabe onde é que estão. Não estão, portanto, nos hospitais, não estão nas unidades locais de saúde. As unidades locais de saúde que foram, entretanto, criadas, não sabe qual é a ligação que têm com esta Comissão Executiva, não sabe qual é a ligação que têm com os hospitais. Portanto, uma atrapalhada do pior. Portanto, foi a pior coisa que podia ter acontecido foi criar. Faz sentido criar, portanto, dar alguma autonomia à gestão do Serviço Nacional de Saúde, não como foi feito. E o Fernando Araújo, que é um bom técnico, uma pessoa competente, foi vítima disso mesmo, do seu voluntarismo e de aceitar que esta solução, que teoricamente é boa, tinha depois respaldo nas medidas que a poderiam concretizar e não foram feitas. Portanto, ou seja, isto é uma atrapalhada e o Fernando Araújo foi vítima disso, infelizmente. E aqui não vejo nenhuma, era inevitável que ele saísse, mais tarde ou mais cedo. Aliás, eu escrevi isso e tive total razão. Já em relação à Santa Casa, aqui as coisas já me parecem um pouco mais difíceis de explicar. Porque esta provedora, Ana Jorge, está lá há um ano, não chega a um ano. Ela não é responsável porque se passou antes. O que se passou antes é um crime, como se verá mais tarde. É um conjunto de erros absolutamente indesculpáveis. Agora, a Ana Jorge está lá há 11 meses. 11 meses. Mandou fazer uma auditoria e agora é, pura e simplesmente, despedida com que justificação? Assim, não teve tempo de fazer nada. Não, e com uma linguagem, de facto, agressiva. Quer dizer, inexplicável. Negligência, Desde por aí ou fora. explicam bem, a senhora foi incompetente, não conseguiu, portanto, fazer as diligências que devia ter feito, já podia ter resolvido o problema, não sei como é que se resolve um problema de 50 milhões de euros em 11 meses, não conseguimos resolver nenhum problema, nem de 5 milhões, quanto mais 50 milhões, com os problemas que tem, ao que sabe, no Brasil e não sei, despedem a senhora assim. Eu recordo, não tenho nada que defender a senhora, foi Ministra da Saúde, não sei se foi competente, senão já não me lembro. Agora, a verdade é esta, no tempo do governo do Passos Coelho, que nomeou o Pedro Santana Lopes, em 2015 entrou outro governo e o Pedro Santana Lopes não foi despedido. Só saiu em 2017 porque se candidatou à liderança do PSD. Sim. Portanto, não foi despedido. Teve quase 2 anos em funções com o governo de António Costa. Não me parece que tenha ficado muito bem das duas. O governo explica muito bem porque é que tomou esta medida, e eu não estou a dizer que não haja razões fundamentadas para isso, mas não foram explicadas, não foram apresentadas, o que configura aqui, portanto, alguma má vontade política em relação à senhora Ana Jorge. Relativamente a isso que a Ana Jorge, eu concordo, atenção, eu não estou... Relativamente ao Fernando Araújo, eu acho que a demissão mantém um impasse, eu percebo o que tu dizes, mas não há solução. O governo anterior criou o caos total. E agora está melhor? Não, qual é a solução? Eu estou a dizer que está pior. Sabemos, também não sabemos. Eu estou a dizer é que está pior. O Fernando Araújo foi vítima disso, percebes? Ele era pelo menos uma referência e agora temos uma senhora que é uma secretária de Estado que ninguém conhece, que vai tomar conta desse plano. Não estou a analisar o que é que esta secretária de Estado vai fazer. Estou a analisar antes disto. A forma como esta Comissão Executiva foi criada, na configuração do que era o Sistema Nacional de Saúde, foi um erro total. Porque foi tudo em cima do joelho.
Foi o salto em frente, mas neste momento estamos no vazio. Luís Marinho, este despedimento de Ana Jorge soou àquele princípio que devia ser neutralizado, não é? Quando entra um governo, substitui todo o pessoal administrativo. Pois, a ideia, quer dizer, ou alguma coisa que ninguém sabe e que vai ser, tem que ser divulgada para que as pessoas percebam esta demissão, ou então, de facto, isto é basicamente para dar lugar a alguém, que aliás já sabe quem é, portanto, já está nomeado, portanto, enfim, é alguém do CDS, portanto, faz parte da coligação. Já está nomeado. Portanto, vai ser nomeado. Fala-se, não está nomeado, enfim, mas fala-se do nome dele, assim, pode não ser, mas, enfim, pelo menos o perfil encaixa ali direitinho. O CDS tem um peso enorme. Não, mas ele foi ministro, secretário de Estado. Ele foi ministro. Mota Soares, não é? Estamos a falar de Eu estou a falar do peso Pedro da Mota política, Soares, da fala-se dele, representação. enfim. Não é? Eu também acho, quer dizer, não há, pelo menos conhecida, nenhuma justificação plausível para terem substituído uma provedora que está lá há 11 meses e que ainda por cima estava a mexer. Isto é, foi ela que levantou a questão. Foi ela que disse logo, atenção, que isto está falido, houve aqui um problema grave, foi ela que levantou a questão, foi ela que estava já a começar também com a história dos 500 diretores, ela já tinha estudado para aí 40, portanto estava a começar também a fazer uma reestruturação interna, portanto não se percebe sinceramente esta demissão. Em relação a Fernando Araújo, o único ponto que eu não discordo, mas enfim, que não percebo bem dos argumentos do Luís Marques é, ok, o processo estava todo errado, a estrutura não jogava a bota com a perdigota, mas o Fernando Araújo não tinha nada a ver com isso, isto é, ele foi nomeado, esperávamos nós que ele conseguisse pôr aquilo direito. Naturalmente não teve capacidade para isso, mas também o tempo que lhe deram também não foi muito grande. Sim, ele teve uma série de Era o homem tempo à espera nós de poder começar a trabalhar. Aguardemos agora. Santo António, considerado o melhor hospital de Estão Portugal. vocês a dizer que é aquela senhora secretária de Estado que nós conhecemos, Eu não conheço. que vai ser ela a tomar conta do... A função é essa. Eu tenho as maiores dúvidas, sinceramente, mas esperemos que corra tudo bem. Bom, em relação ao senhor, não sei. Volto a repetir. Esta estrutura foi uma estrutura montada em cima do joelho. E o Fernando Araújo foi vítima disso mesmo. Sim. Se entrou nesse processo com a boa vontade, acreditando naquilo que lhe prometeram ou não, não sei, não posso avaliar. Agora, era também conhecido que a atual ministra tinha divergências relativamente ao modelo, nomeadamente a das unidades regionais locais de saúde. Demitiu-se, vamos recordar aqui uma Ela coisa. demitiu-se. Ela foi nomeada Sim. pelo Fernando Araújo, depois demitiu-se porque não concordou com... Não sei se foi com o Fernando Araújo, foi pelo Fernando governo. Araújo. Não, foi pelo Fernando Araújo que foi nomeada. Assim como o atual presidente do Hospital Santa Maria também não concorda com o modelo. Ele disse, o Carlos Martins. Bom, teremos a oportunidade, se calhar, de voltar diz Luís. Mas agora também, só um pequeno reparo. Vamos olhar para as credenciais do Fernando Araújo, portanto, qual é o seu currículo, e vamos olhar para o currículo da Secretária de Estado. Por isso é que eu digo. Não, está bem, mas eu não... Para bem de nós todos, espero que corra tudo eu não bem. quero... Eu só estou a dizer isto porque isto foi um saneamento político. Enquanto que, relativamente à Ana Jorge, acho que há, de facto, aqui, portanto, do ponto de vista político, algo que tem que ser bem explicado. Em relação ao Fernando Araújo, eu estou a dar uma explicação que já vem de trás, que eu defendi na altura, portanto, que isto ia estar montado e que o Fernando Araújo ia ser vítima disso. Eu escrevi isso há um ano e tal. Portanto, tinha razão, e ele foi vítima de uma situação que eu não estou a dizer tanto que esta equipa do governo não tenha alguma responsabilidade, mas para mim o que está mal é a forma como tudo isto foi montado. Bom, posso só, relativamente à Santa Casa, eu só queria perguntar como é que foi possível acharem que iam para o Brasil fazer um negócio com o jogo no Brasil, não é? Porque estás a antecipar o enigma, portanto. Pronto. Não era não é o meu, não é o meu. Como não falámos, tenho outro. Tenho outro. Bom, Vilas Boas esmagou completamente Pinto da Costa nas urnas, mas completamente, 80%. É quase uma votação, como se dizia antigamente, uma votação albanesa. Dizia-se antigamente, hoje já não se diz isso. Hoje há outros exemplos. O que é que pode ser o Porto depois de Pinto da Costa, com Vilas Boas? Bom, eu Luís Marques. não sei.
A única coisa que eu gostaria de refletir sobre este assunto é isto. Pinto Costa teve 42 anos à frente do Porto. Sempre com muitas polémicas à mistura, mas nos últimos anos, portanto, quase com uma unanimidade relativamente, portanto, à sua figura veneranda, à frente como o mais velho líder, mais antigo presidente do Clube de Futebol em todo o mundo. Não é? E o mais O seu currículo, sim, o mais premiado, o seu currículo é inquestionável. Mas é muito estranho que este poder total, absoluto, quando é certificado nas urnas, representa apenas 19,5% dos portistas. Não é? Aqui qualquer coisa não bate certo. Certo. E eu questiono-me, e é isso é que me interessa, o futuro do Porto, não me interessa assim muito porque sou do Sporting, o que me questiona é como é que ninguém viu isto, não é? Onde é que está a comunicação social? Onde é que está a investigação? Onde é que está o inquérito? Onde é que está... Como é que ninguém viu que isto era possível? Porque a verdade é que até ao final das eleições ninguém antecipava este resultado, não é? Isso é verdade. As capas dos jornais davam para o Pinto Costa como o vencedor. Ninguém punha em causa que o Pinto Costa pudesse tanto perder. E, no entanto, perde com esta diferença. É que se fosse 55... 51, 49. 55, exatamente, se fosse 55, 45, 51, 49, pronto, realmente e tal. Agora, 80, 19... Aqui a coisa não está mal explicada, ou seja, alguém não está a fazer o seu trabalho de casa. Nem no handball, esses resultados nem no handball. Exatamente. Eu subscrevo o que diz o Luís. Eu penso que os últimos anos, os últimos problemas que o Porto trouxe influenciaram. O Porto também tem um sistema de votação diferente dos outros clubes, não é? É um sócio, bastante voto. mais democrático, bastante mais democrático. Um sócio, um voto. E como sobretudo no futebol, penso eu, a questão está muito localizada num determinado momento, há um voto emocional. Eu penso é que a passagem concordo com o Luís, o que era aquilo, que era aquela máquina, o que é que representava, que interesses eram aqueles, isso não é explicável. Há uma coisa que eu acho boa nesta eleição, embora eu fique como benfiquista um bocado mais preocupado, porque penso que se o Porto anima é um problema para o Benfica, mas eu gosto deste naipe de presidente. Acho que é preciso o Porto animar para o Benfica ter problema. O Benfica já só se anima com estas coisas, já não se anima com mais nada. Não é? Mas há aqui uma coisa que eu digo, eu gosto deste naipe de presidentes, enfim, é outra geração, há de ser, espero eu, outro tipo de diálogo, outro tipo de conversa. Luís Marinho. Isso é bom. Não, eu acho que muito contribuiu, acho que duas coisas contribuíram. Obviamente, o Luís Marques tem razão, nós vivíamos todos aqui, olhávamos todos aqui, era uma bolha, portanto ninguém adivinhava o que estava a passar. Eu chamo a atenção que o nível de participação foi para aí 2 vezes ou 3 vezes mais do que era normal. É verdade. Portanto, é muito natural que essa avalanche de participação tenha dado este tipo de resultado. Naturalmente, se fizermos aqui que quantidade de pessoas votavam em Pinto da Costa nas votações anteriores, naturalmente não está muito longe das que votaram agora, do número de votos que teve agora. A diferença foi, de facto, muito mais gente a votar e, naturalmente, essas pessoas, na sua esmagadora Votaram maioria, na mudança, quiseram votar no novo presidente, André Vilas Boas. E depois, eu acho que houve aqui uma conjunção de fatores negativa, que foi o problema financeiro do clube e o problema dos resultados. E tudo isso penso que ajudou. Muito bem, nós já a seguir temos os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Eu posso começar porque é muito simples, mais uma vez, saber refletir um bocadinho sobre a noção de democracia que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista têm, para não acharem que não se deviam levantar numa homenagem que foi feita, enfim, em plena Assembleia da República, a um homem chamado António Ramalhianes, que é um exemplo de honestidade, um exemplo de ética na política portuguesa, mas o Bloco de Esquerda e o PCP acham que isso não é importante, naturalmente,
e naturalmente só valorizam o que se passou 25 de novembro, esse tipo de coisas, e acharam por bem que não se deviam associar a essa justíssima homenagem que a Assembleia da República lhe quis fazer. O meu enigma tem a ver com Lina Lopes, que é uma dirigente sindical próxima dos TSD, que integrava a UGT, que foi deputada pelo PSD e que de um dia para o outro deixou de ser deputada, enfim, coisas que acontecem, não entrou nas listas, e eis que vê-la a integrar o gabinete do vice-presidente Pacheco de Amorim, do Chega, e portanto o meu enigma é este: isto é normal, toda a gente acha normal, é que vem da ala sindical dos TSD, não é? Que é trabalhadores sociais-democratas, e vai ali para o gabinete do Chega. De onde foi removida, entretanto. Sim, mas eles tu achas ficaram que a vida não custa a todos? É isso mesmo. Bom, de tal maneira que até me ia esquecendo o meu enigma. E o meu Mas queres que eu enigma... diga... Deixa-me, já agora... Para tu depois estás mais com calma, porque o meu também é muito rápido. Sim. Então vá lá, Luís Marques. Podemos dar assim um toque internacional, sofisticado, Sim, não é? Das sim, nossas uma coisa, conversas, para convém também para olharmos para lá para fora. E há um bocado, aliás, estava aqui a falar com o Luís sobre isto. Nos Estados Unidos, portanto, a campanha eleitoral já começou, pré-começou, não é? E o que é extraordinário é que o Trump, que está em julgamento, porque ainda por cima num caso, os casos a seguir ainda são mais graves que este, mas este é um caso, portanto, de sexual, não é? Portanto, é-lhe pedida uma indemnização, portanto, por violência sexual e assédio sexual. Seria suposto que isto tivesse algum efeito, tanto nas sondagens, mas acompanhando o diário que o Economist, a revista Economist faz de todas as sondagens que estão feitas nos Estados Unidos, a verdade é que há 2 semanas já estavam empatados e, entretanto, o Trump passou para a frente 45 contra 44, o que é um enigma do que é que está a passar nos Estados Unidos. Enigma. Temos que acompanhar isto realmente. É um enigma algo poderosíssimo, muito mais poderoso que o meu. Ainda nós nos achamos complicados. Exatamente. Falamos nós do Marcelo. Eu também tenho uma coisa internacional, mas é uma coisa fronteiriça, não é? O Pedro Sánchez esteve 5 dias recolhido a pensar se devia continuar a sua obra de desmantelamento do Reino de Espanha ou se devia parar por aqui. A reflexão também teve muito a ver com o cerco que a imprensa espanhola tem feito à família Sánchez, na perspectiva da família, bem entendido. À mulher e ao irmão. Ao irmão também? Ao irmão também. O irmão David Sánchez, que é irmão do chefe do governo de Madrid, está envolvido numa polémica porque decidiu escapulir-se do fisco espanhol e refugiar-se em Elvas, à sombra da nossa autoridade tributária. A revelação foi feita pelo Correio da Manhã, numa local da edição da terça-feira passada. Passou-me. O mano David, que trabalha para o Governo Provincial de Badajoz, defende-se das acusações de deserção fiscal, explicando que a situação é ética e legal, porque Portugal faz parte da União Europeia. Bom, eu acho que Montenegro deve começar a ficar preocupado. Depois da elegante recepção de Pedro Sánchez em Madrid, em que o chefe de Castela explicou ao mundo que era um aficionado António Costa, aparece agora a revelação de que o irmão do chefe, delegado do governo da Extremadura, vive fiscalmente escondido em Elvas. O meu enigma é muito simples. O que é que faz um castelhano em Elvas? O que é que faz? O que é que leva um castelhano a mesma coisa que domiciliar-se em Elvas? Isto é o contrário da canção do Paco Bandeira. É Badajoz, Elvas à vista. Mas há muita gente que vive, há muita gente de Elvas que trabalha em Badajoz e disso. Sim. Está bem, mas são portugueses. São portugueses. Bom, termina aqui. Conhece algum alentejano refugiado em Badajoz? Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt, imagem de Ricardo Fortunato. Ao domingo, ao meio-dia, na Renascença, sempre à sexta, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.